Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 17 de março de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Hoje nós vamos iniciar uma nova caminhada. Finalizamos ontem o livro de Levítico e hoje a gente vai começar a estudar então o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. Então hoje, a partir de hoje, a gente começa então a estudar esse aí que pode ser considerado como a pérola do cânon sagrado, né? A pérola das escrituras, um texto, né? Um livro, uma carta, um compêndio, né? Um escrito que transformou a vida de grandes homens na história da igreja, que deu praticamente origem à reforma protestante, com o texto, inclusive, que a gente vai ler hoje. Então, nós estamos diante realmente de uma carta, nós estamos diante de um escrito que, de fato, é importante para o nosso entendimento aí da narrativa bíblica. Bom, hoje, Romanos de 1 a 3, o tema do devocional de hoje é todo aquele que crê. Eu quero ler com vocês o texto que está no versículo 16 do capítulo 1, talvez o texto mais conhecido aí, ou se não mais conhecido, certamente o mais importante dos textos do livro de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos. Vou sempre errar isso aqui, viu, gente? Eu vou sempre estar me corrigindo para eu poder ir melhorando, né? Então, esse texto pode ser considerado o texto-chave da carta de Paulo aos Romanos, que é Romanos 1:16, que diz assim: não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Quando a gente olha para os 3 primeiros capítulos aqui de Romanos, a gente percebe que Paulo utiliza esses 3 capítulos iniciais para mostrar a abrangência do evangelho. Esses 3 capítulos aqui, Paulo vai mostrar que ímpios, religiosos e judeus estão na mesma condição. Ele vai começar a dizer no capítulo 1 sobre os ímpios, e ele vai dizer que Deus os entregou às suas paixões, inclusive à sua perversão sexual. Ele vai no capítulo 2 falar dos religiosos, e ele vai, no caso dos religiosos, destacar o fato de que eles julgam com superioridade moral, eles julgam achando-se melhores do que os outros, e por fim, ele vai dizer que os judeus, na sua vanglória, na sua arrogância, no seu orgulho nacional, o fato de serem judeus e acharem que por serem judeus eles teriam algum tipo de privilégio com relação à salvação. Paulo vai até dizer, existe sim um privilégio. O nosso privilégio é que nós éramos guardadores das promessas de Deus. Contudo, para a salvação não há privilégio. Então o que Paulo mostra que é a abrangência do evangelho. Ele vai dizer ímpios, religiosos e judeus estão na mesma condição. E qual condição é essa? Em qual condição encontram-se ímpios, em qual condição encontram-se religiosos e em qual condição encontram-se os judeus? O capítulo 3, versículo 23, uma espécie de resumo aí dessa primeira parte de Romanos. É interessante que Romanos ele é dividido por blocos, né? E aí ajuda muito o nosso estudo, porque o primeiro bloco são 3 capítulos, o segundo bloco 3 capítulos, o terceiro bloco 3 capítulos, o quarto, o quinto, ou só o último bloco que é um capítulo a mais, finalizando então assim os 16 capítulos. Mas nesse primeiro bloco de 3 capítulos, o resumo desse primeiro bloco de 3 capítulos é Romanos 3:23. Qual é a condição que todos estão? Qual é a condição que ímpios, religiosos e judeus estão? Capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Paulo demonstra que todos, sem exceção, pecaram. E o que Paulo mostra é que todos, essencialmente todos, especialmente todos, fundamentalmente todos, estão debaixo da mesma condição. E qual é essa condição? O pecado. O pecado do homem e o seu afastamento de Deus constitui-se essencialmente o problema do homem.
O problema nuclear do homem é pecado. E não se trata do problema com soluções meramente humanas. Se não entendermos que o problema do homem, o nosso problema é essencialmente o pecado, nós corremos o risco de tratar o problema do pecado com outras soluções, ou soluções que são meramente humanas. Por isso que esse resumo de Paulo é importante. Ele vai dizer qual é o problema. Todos pecaram. O problema dos ímpios é o pecado, o problema dos religiosos é o pecado, o problema dos judeus é o pecado, o problema de todos é o pecado. Se tratarmos o problema do pecado com soluções que são meramente humanas, nós não vamos resolver o problema. Por exemplo, se acharmos que o problema for criminal, se acharmos que o problema do homem é crime, é de característica criminal, vamos construir mais prisões. Só que nós estamos vendo aí por experiência empírica que construir mais prisões não resolve o problema da violência ou os outros problemas do homem. Se pensarmos que o problema é uma questão relacionada à saúde, por exemplo, nós vamos construir o quê? Mais hospitais. E aí saúde em vários níveis. É claro que o pecado redunda em problemas de saúde, sim, nós sabemos. Mas essencialmente o problema do homem não é de saúde, não é cura do corpo. Porque se assim fosse, era fácil, construíamos hospitais e estava tudo resolvido. Ou se pensarmos que o problema do homem é educação, que o homem não tem conhecimento, como os filósofos do final do século XIX, aliás, do século XIX, pensavam, ter encontrado a solução para o problema do homem. E o problema do homem, essencialmente, era um problema de conhecimento. Então, vamos dar conhecimento para os homens e a solução do problema é entregar mais conteúdo. Só que será que entregar mais conteúdo vai resolver o problema do homem? Não vai resolver, a gente sabe que não vai resolver. Jesus ele foi enfático nisso, ele disse que o problema do homem é de coração e não adianta mudar o exterior do homem, não adianta mudar o que está fora do homem, o que está ao seu redor, se não houver uma mudança no seu coração. Se o seu coração não for transformado, não haverá de fato mudança. Então, a primeira coisa que Paulo vai mostrar é essencialmente o problema. O problema é pecado. O problema está ligado ao coração, está ligado ao que está no interior do homem, no mais profundo do homem. A seguir, Paulo, ainda no capítulo 3, mas agora versículo 24, dando sequência, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ele diz o seguinte: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Então, se todos pecaram, todos podem ser salvos da mesma maneira. Se todos caíram da mesma forma, a forma também de salvar vai ser igual para todos. E aqui o apóstolo destaca o caminho de Deus para a solução. Deus vai apresentar o caminho. Qual é o caminho? Arrependimento e fé. Eu me lembro que alguns anos atrás, logo que me converti, eu imaginava, e eu tinha nesse período aí da minha conversão inicial, tinha muitos problemas financeiros, muitos mesmos. Além de gastar muito mais do que ganhava, eu ainda administrava mal os recursos, poucos recursos que eu tinha em mãos. Isso gerava desgaste para minha esposa, para minha família, além de, obviamente, tirar conforto delas. Enfim, eu tinha muito problema financeiro e, para piorar, um cristão com nome sujo na praça. Tudo isso era muito ruim para mim mesmo. E eu imaginava que o meu problema estava ligado a alguma coisa espiritual. Eu imaginava que o meu problema era de demônios. Algumas vezes eu recebi algumas profecias dizendo que o meu problema era inveja. Outros momentos eu achei que o meu problema era de cura interior, porque o meu pai não tinha me abençoado financeiramente, e assim eu não conseguia prosperar financeiramente. Só que depois, com a maturidade, eu consegui entender que o problema essencialmente é de arrependimento. E arrependimento envolve mudança de vida. Então, o que aconteceu de forma muito clara foi o arrependimento, reconhecer que, de fato, o problema estava comigo, o problema era o pecado enraizado no meu coração. Então, eu me arrependi e reconhecendo que o problema era o pecado, e comecei a ser um bom administrador dos poucos recursos que Deus continuou colocando na minha mão. Só que agora eu os administrava de forma
correta. Uma administração simples, gastar menos do que ganho, né? Se eu ganho X, eu gasto só X, eu não gasto 2X. Então, a solução para o problema do pecado do homem passa essencialmente por arrependimento e fé, confiança em Cristo e deixar os pecados e buscar uma mudança de vida. E, em terceiro lugar, somente um tem poder para salvar. Ainda no versículo 24, ele vai dizer: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O escritor revela quem pode curar o homem: Jesus. A bondade e o amor de Deus para enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar, esse é de fato aquele que pode solucionar o problema do homem. O nosso problema está essencialmente no pecado. O caminho para a solução do pecado é arrependimento e a fé, e a salvação está apenas em Jesus. Deus, na sua bondade e no seu amor, enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. E aí, quando nós olhamos para as declarações de Jesus, nós percebemos esse amor, nós percebemos esse desejo, essa vontade em Deus de salvar o homem. Por exemplo, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Em outro ponto ele diz: eu vim para que tenham vida. E mais à frente, né, já na crucificação, ele olhando, obviamente, ali para os soldados romanos e para os judeus que o estavam crucificando, mas de fato vendo toda a humanidade, ele declarou algo que alguém como eu e você na cruz jamais declararíamos. Ele diz: Pai, perdoa-lhes. Então, contemplar a obra redentora de Cristo é o suficiente para fazer o coração do homem amolecer. Contemplar a glória de Deus, contemplar a beleza de Deus em Jesus Cristo é algo que faz o coração daqueles que são chamados segundo o seu propósito amolecer completamente diante do Senhor. Então esse é o resumo aqui dessa primeira parte de Romanos. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Existe um caminho para a solução do problema, que é o arrependimento e a fé. O arrependimento e a fé em um só. Salvação vem por meio de um só, Jesus Cristo. Então, qual é a moral da história para nós concluirmos aqui esse nosso estudo da manhã? A moral da história é: todo o problema do homem é o pecado que produz a ira de Deus. Todo o nosso problema é o afastamento de Deus, e esse afastamento produz a ira santa de Deus, a ira justa de Deus contra o pecado. Mas toda a solução também é a justiça de Deus em Jesus. Se todo o problema é o pecado, toda a solução está em Jesus. E aí, qual é o desafio do Léo? Qual é a aplicação final aqui para nós podermos orarmos em relação a isso, colocarmos tudo isso diante de Deus? Admire o amor de Deus e permita que a sua graça amoleça o seu coração. Então, o que nós estamos falando aqui? Que admirar o amor de Deus em Jesus, admirar a obra redentora de Deus, admirar a sua bondade, a sua graça, a sua misericórdia que foram derramadas sobre a nossa vida em Jesus, contemplar tudo isso, né, e permitir que isso amoleça o nosso coração. Isso vai fazer com que reconheçamos os nossos pecados, vai fazer com que arrependamos dos nossos pecados e vai fazer com que tenhamos fé em Cristo, confiança apenas em Jesus e não em soluções meramente humanas, soluções que podem até resolver o problema exterior do homem, mas de fato não vai conseguir tocar o seu coração. O coração só pode ser alcançado pela graça de Deus, pelo poder de Deus, através do Espírito Santo. Então, esse é o nosso desafio, permitir que a graça de Deus amoleça o nosso coração. Tá certo? Vamos orar, pessoal. Vamos colocar tudo isso aí que falamos diante de Deus. Se você puder, então, pare aí um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Nosso Deus, Pai de graça, Deus de amor e toda misericórdia, obrigado por esse texto bíblico tão rico. Obrigado porque nós
somos invadidos por uma riqueza e por uma profundidade que não encontraríamos em outro lugar a não ser de fato na tua palavra. Obrigado porque diante de nós se abre uma realidade e se abre, Senhor Deus, também uma possibilidade de solução, de salvação, que somente em Ti é possível. Muitas vezes nós queremos terceirizar os nossos problemas e de fato isso não é saudável. Esse texto nos faz recordar que o problema essencialmente é o nosso afastamento de Ti e que através da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor nós podemos nos achegar, nos aproximar novamente através do sangue do Cordeiro que nos purifica de todo o pecado. E fazemos isso na confiança que temos, Pai, de que assim alcançamos a Tua graça e o Teu amor. Fazemos isso e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Antes eu quero dar um aviso importante. Amanhã nós não teremos aqui o nosso devocional ao vivo. Faça aí a sua leitura, faça aí a sua meditação, mas nós não estaremos aqui. A pastora Flávia vai fazer uma viagem missionária amanhã e eu vou precisar levá-la ao aeroporto, obviamente, né? Então, por isso não estarei aqui nesse horário estarei em deslocamento para levá-la então para o aeroporto, mas segunda-feira estaremos aqui de volta, tá certo? Pessoal, fiquem com Deus, Deus abençoe, ótima quinta-feira para todos, fiquem com Deus.